Meus amados, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Eu agradeço ao pastor Sérgio, agradeço ao conselho da igreja, a cada um dos presbíteros por estar aqui nessa noite. Que Deus esteja abençoando e sustentando a cada um de nós. Quero saudar a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Hoje é uma noite muito especial, quando eu vi a nossa irmã, nossa missionária, Leni Vassão, dizendo para mim na porta que ela está retornando à sua igreja de origem. Isso me alegrou o coração. É um momento especial da igreja, aos 100 anos, receber uma filha tão ilustre, nossa missionária, que tem feito tanto pela obra do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pelo pastoreio do reino Sérgio e o pastoreio dos demais pastores, no cuidado com esses queridos e amados irmãos. 100 anos de história. 100 anos é muita história. Esse final de semana eu tive alguns privilégios. Participei dos 155 anos do Colégio Gammon. Foi um momento muito especial. Ver a história de Samuel Gammon, ver a história daqueles que plantaram o colégio ali em Lavras e participar do momento de gratidão por essas vidas, pela instrução, pelo colégio, pela existência desse educandário. 155 anos. Participei hoje pela manhã dos 124 anos da Igreja Unida. Há 124 anos atrás, a Igreja Unida estava se organizando na junção de duas igrejas que havia em São Paulo. No período de crise, dificuldades, mas Deus, pela sua graça, uniu dois pastores, uniu duas comunidades, duas igrejas, e formou a Igreja Unida. Agora à noite é essa alegria de participar dos 100 anos da Igreja da Lapa, de conhecer alguns irmãos que são originários desde o início desta igreja, de famílias que firmaram esta igreja, de saber que essa igreja, os primeiros presbíteros, os primeiros irmãos, vieram e aqui estão de Juquiá, trazendo a história daquela região lá para nós. É tão bom quando a gente encontra irmãos queridos nossos, que ainda estava começando suas vidas, suas famílias, e vieram participar da fundação da Igreja da Lapa. Então são 100 anos de história. Diante de tudo isso, eu tive a oportunidade de pregar ontem, tive a oportunidade de pregar hoje, mas não vou repetir a mensagem de ontem nem a mensagem de hoje. Eu gostaria de, hoje à noite, pensar um pouco nos 100 anos em recordações. Recordar alguns compromissos, algumas coisas que nós temos de cumprir diante de Deus. Recordar as nossas obrigações perante o Senhor. E o texto que nós escolhemos é Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Os irmãos conhecem todo esse texto, já o leram, já meditaram nele. Eu sei que vocês estão adotando agora a nova Almeida atualizada, e eu vou colocá-la aqui ao meu lado, pedir emprestado, porque é a minha antiga, que tem algumas questões que são paralelas e pode dar alguma dúvida e alguma palavra para os irmãos. Deuteronômio capítulo 6. Todo este capítulo ele se divide em 3 partes. E eu gostaria de falar dessas 3 partes. Há 3 divisões deste capítulo, quando nós pensamos em recordações. Quando Moisés fez esse discurso sobre a lei e a obediência, ele queria que a igreja pudesse olhar com novos olhos
o Israel do Senhor poderia guardar tudo aquilo que havia aprendido desde a saída do Egito e agora chegando na nova terra. Ele queria que aquele povo pudesse recordar daquilo que foi ensinado nesses 40 anos e praticar agora na vida da igreja em um novo momento da história da igreja. O que Moisés coloca para nós? A primeira parte do texto sagrado, que vai do verso de número 1 até o verso de número 8, é um momento de confissão da nossa fé. A segunda parte começa a partir do verso número 10 e vai até o verso 19. É um período exortativo para a vida da igreja. Do verso 20 até o verso 25, Moisés está trazendo um período de esperança para a igreja, para o povo de Israel. Na primeira parte é a confissão de fé. Ele queria recordar a fé daquele povo. Na segunda parte, ele queria que aquele povo pudesse olhar para o texto sagrado, para algumas exortações, dentro do espírito de gratidão. E na terceira parte, a visão de Moisés é que o povo pudesse ter esperança. E essa esperança seria viva através dos filhos, dos novos filhos, da nova geração, como nós vimos hoje aqui na igreja. E é muito bom quando a gente olha para a igreja e ela está frutificando, crescendo, desenvolvendo, cumprindo o seu ministério. E nós louvamos a Deus por isso. Eu gostaria de ler alguns versículos da primeira parte, alguns da segunda e alguns da terceira parte. Mas vamos conservar as nossas Bíblias abertas no capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passa a possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, quando comeres e te fartares. Guarda-te, para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Verso 20. Quando teu filho do futuro te perguntar, dizendo, que significa os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos do Egito, eram servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão.
Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a tua casa. Ó Pai, fala ao nosso coração. Fala às nossas vidas nesta hora tão especial. Transmite a nós o teu ensino sagrado. Ministra para nós, para que nós possamos compreender, nesse momento de gratidão por 100 anos da Igreja Presbiteriana da Lapa. Nós podemos agradecer ao Pai por aqueles pastores que aqui passaram, por aqueles pastores que aqui deram a sua vida, pela história, ó Pai, de cada um deles, pelas suas famílias, pelos seus ministérios, pela maneira que se conduziram. Nós te louvamos, ó Pai, nós te glorificamos e nós te bendizemos. E em nome do teu Filho Jesus, é que suplicamos a iluminação pelo Espírito Santo, para a compreensão da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto sagrado, muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos: o que Deus quer de nós como igreja aos 100 anos? A primeira coisa que Deus quer de nós aos 100 anos é que nós tenhamos uma fé robusta, uma fé firme e uma fé de amor ao nosso Deus. Muitas vezes vai passando os dias, vai passando as horas, e nós começamos a olhar para a nossa fé como alguma coisa que não tem mais aquela mesma vivacidade em nós. É interessante que o livro de Apocalipse, a primeira carta que o autor de Apocalipse escreveu, João, ele deixou bem claro para nós que a primeira observação que Deus faz ao seu povo é que eles não podem deixar o seu primeiro amor. Não esqueçam do seu primeiro amor. Volte ao primeiro amor. A razão é que a igreja vai passando os anos, vai convivendo com os fatos, e ela começa a enfraquecer na sua diligência de observação ao primeiro amor e à graça do Senhor. Alguns irmãos, no decorrer dos dias, vão perdendo aquela ênfase do dia da sua profissão de fé, da ênfase do dia da sua entrega diante do Senhor Jesus Cristo. E logo nós começamos a ouvir alguns irmãos: eu já me acostumei com a igreja, eu já me acostumei com estas questões. E esquece da vibração que nós precisamos ter dia após dia com o nosso Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Inculcarás aos teus filhos essas palavras, colocarás essas palavras nos umbrais das suas portas. Procurarás tê-las sempre em mão para lê-las constantemente nas suas vidas, do dia a dia, dizendo para a sua família o quanto é importante amar a Jesus e viver com Jesus. As igrejas históricas muitas vezes perdem essa visão com o decorrer dos anos. Nós podemos sentir isso no mundo europeu, podemos sentir isso no próprio país que trouxe o Evangelho para nós, os Estados Unidos. Muitas grandes igrejas, muitas igrejas que fizeram missões, que mandaram missionários, que viveram o ímpeto da obra missionária, perderam o ímpeto dessa obra. E eu me lembro que estava viajando pelo Instituto Bíblico do Arlene e visitando algumas igrejas que foram fundadoras do Instituto. E não só fundadoras, mas cooperaram para a construção, para a manutenção do Instituto Bíblico. Eram igrejas apaixonadas pelo Evangelho. E eu estive numa daquelas igrejas.
conversei com o conselho da igreja, conversei com os irmãos da igreja, e o pastor da igreja sentou-se comigo e disse: pastor, hoje a nossa igreja tem uma nova visão. Nós nos preocupamos mais com a sociedade, nossa visão é mais social. Nós não estamos mais preocupados com o evangelho transformador, mas nós cremos no evangelho que simplesmente testemunha e não faz muita diferença neste mundo. E chorei de ver que aquela igreja está morrendo. Não tem vibração mais. Não tem a chama viva do amor, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer as primeiras coisas. Nós não podemos esquecer o nosso passado. E quando nós passamos de 100 anos de idade, nós pensar que a nova visão, uma nova compreensão do mundo em que nós habitamos. E nós esquecemos de recordar que o nosso Deus é o mesmo e que a nossa profissão de fé é a mesma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Inculcar em seus filhos, cedo, tarde, à noite. Eu me lembro de visitar uma irmã, ela disse: pastor, hoje eu entendo que meus pais foram muito errados quando me obrigava a ir à escola dominical quando era muito pequena. Quando lia constantemente a Bíblia e fazia o culto aqui em casa. Eu cheguei à conclusão que religião deve ser uma decisão própria de cada um. Meu filho chegar à conclusão que ele tome a sua própria decisão. Anos mais tarde, encontrei com aquela mesma senhora e perguntei: como está os seus filhos? Ele disse: pastor, um está bem, mas o outro vive no mundo da droga. E eu não sei o que fazer. Nós muitas vezes estamos perdendo os velhos caminhos. Nós estamos perdendo no culto de estudo da palavra de Deus. Nós não estamos mais gastando tempo para meditar com os nossos filhos. Nós deixamos que a televisão tome conta deles, que os programas de lutas tomem conta deles, que as propostas de um mundo moderno destruidor tomem conta deles. De uma filosofia que deixou Deus de lado e que agora não observa mais os princípios de Deus, dirige os nossos filhos. Billy Graham olhou para os Estados Unidos e disse: eu tenho tristeza do futuro da minha pátria, porque tiraram as Bíblias das escolas. Eu tenho medo das nossas igrejas quando nós perdemos a dimensão dos cultos dos nossos lares. Os pais trazendo os seus filhos, os filhos aprendendo a amar a Deus, a conviver com Deus. Quando nós ainda não pronunciamos a nossa confissão de fé como viva e atuante nos nossos corações, como alguma coisa que não faz parte mais da nossa intimidade como igreja. 100 anos de história, é hora de recordarmos. Recordarmos daquilo que nós aprendemos, recordarmos daquilo que nós estudamos, recordarmos dos mandamentos de Deus, recordarmos dos ensinos do Senhor, recordarmos das obrigações que nós temos para com as nossas casas, para com os nossos filhos, recordarmos a estrada que nós devemos seguir, recordarmos da alegria de vir ao culto cantando como família do Senhor,
recordarmos de observar o dia do Senhor como o dia principal das nossas vidas, recordarmos de estarmos nos abraçando e nos beijando pelas bênçãos recebidas do alto. Mas há nesse texto uma área exortativa, não é mais uma confissão de fé. Deus chama a atenção de Israel dizendo: vocês entraram numa terra, vocês têm recebido muitas bênçãos. Vocês entraram no lugar que emana leite e mel. Vocês entraram no lugar que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Cidades grandes, edificadas. Vocês edificaram as cidades. Casas cheias de tudo que é de bom. Poços abertos. Fartura. Deus dá tudo para nós. Deus dá tudo para nós. A história da igreja presbiteriana é uma das coisas mais belas que existe. Porque nós somos uma igreja que cremos que Deus é que dá tudo para as nossas vidas. Nós cremos na soberania de Deus. E uma das coisas que mais me encanta é que nós passamos por uma pandemia. Passamos há poucos dias por uma pandemia que esteve presente nesse Brasil todo e presente no mundo inteiro. Mas as igrejas presbiterianas do Brasil, firmes, que confiam na palavra e que vivem de fato o que nós cremos, fortalecidas pela graça de Deus, saíram da pandemia mais fortes do que entraram. É um dado que assusta muita gente. Eu tenho viajado pelo Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho visto coisas maravilhosas que Deus está fazendo na vida da igreja. Eu até tenho cunhado esse novo momento que nós estamos vivendo como um novo avivamento. Quem diria há 2, 3 anos atrás que nós conseguiríamos reunir 1.500 adolescentes aqui em São Paulo para um dia de DNA? Quem diria que nós estaríamos propondo a possibilidade de 5.000 adolescentes daqui a alguns dias em novo momento no Brasil? Quem diria que as nossas mocidades, agora nós temos inscrições acima daquilo que é a capacidade para hospedar nos nossos congressos? É bom ir ao estado do Amazonas, visitar a igreja de Manaus, uma igreja de 12.000 membros, uma igreja de 40 congregações da zona rural, nos ribeirinhos, uma igreja vibrante, de irmãos vibrantes, uma igreja que tem mais de 240 funcionários no dia todo, de um lado para o outro, de um momento para outro, porque ela tem uma visão ampla da expansão do reino entre os ribeirinhos. É tão bom chegar em igrejas que de uma hora para outra recebendo novos membros como aqui hoje. Isso está acontecendo no Brasil todo. Deus tem derramado bênçãos sobre nós. Deus tem enriquecido a igreja. Deus tem dado coisas que nós muitas vezes nunca imaginávamos. Vamos construir, vamos fazer novas coisas. Há poucos dias eu estava lá em Recife e vi agora um templo que a igreja irá construir em Recife, a Igreja das Graças. Uma maravilha de templo. Olhei para o pastor e perguntei para ele: pastor, o senhor tem alguma ideia de quantos milhões o senhor vai gastar para a construção desse templo? E ouvi do conselho dizendo: deve ser em torno de 18 a 20 milhões. Eu disse: vocês creem que vai conseguir? Ele disse: sim, pastor. Daqui a pouco tempo o senhor estará aqui inaugurando esse templo. Meus amados, alguma coisa nova acontecendo.
Deus tem dado bênçãos para nós. Deus tem dado a nossa terra, Deus tem derramado bênçãos, Deus tem cuidado de nós. Mas o Senhor faz uma observação veemente a nós. Não te esqueças do Senhor. Pode ser que quando a igreja fica tão cheia, ela começa a esquecer de Deus. Eu gostaria que os irmãos olhassem no capítulo 8 de Deuteronômio. No capítulo 8 é a mesma temática. No verso 4, um dos versos mais lindos que a palavra de Deus tem. E eu quero ler o verso 4, uma versão da Bíblia que os irmãos têm em mãos. Olha a versão da Bíblia: durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Agora observe o verso 14. A advertência que nós temos no verso 14. Se eleve o seu coração, e você se esqueça do Senhor seu Deus, que os tirou da casa do Egito, da casa da servidão. E no verso 17, portanto não pense, a minha força e o poder do meu braço que me conseguiram essas riquezas. E o verso 19, se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e o adorarem, e eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Há muitas pessoas que começam muito bem as suas vidas, mas de uma hora para outra entram em derrocada. E a pergunta é sempre a mesma: por que Deus não está abençoando essas pessoas agora? E a resposta é muito clara: porque elas esqueceram de Deus. Elas caminham longe de Deus. A igreja precisa ter sempre a ousadia de, nos seus 100 anos, estar exortando os seus membros a não esquecerem de Deus. De Deus que deu tudo. De Deus que nutriu as nossas vidas. De Deus que abençoa nossas casas. De Deus que cuidou de nós. E esse ato de não esquecer de Deus envolve a nossa profunda gratidão a Deus. Graças te damos, Senhor, por tudo que temos recebido do Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a nós, pela vida que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Graças te damos, Senhor. A nossa gratidão é uma expressão diária de reconhecimento da sustentação de Deus nas nossas vidas. É triste ver a história de Israel. Entra na terra e pouco tempo depois nós temos o livro de Juízes que mostra a tristeza deste povo. É um povo que esqueceu os feitos de Deus, esqueceu as vitórias de Deus, esqueceu a maneira que Deus os tirou do Egito. É triste ver essa história. De hora tem um grande rei como Davi. Quando assume Salomão, o reino começa a tremer. E como assume Roboão, o reino se divide, porque esquecem de Deus. Salomão começou a seguir outros deuses. Inclinou o seu coração para outros deuses. Esqueceu que Deus é que lhe havia dado toda a sabedoria.
Meus amados, isto é muito comum e nós devemos estar sempre exortados a não fazer isso. 100 anos de história. É necessário que essa igreja seja mais firme em gratidão diante de Deus. Em gratidão diante do Senhor. Para que no seu coração não possa vir nenhum momento, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Não, nós não fizemos nada. É a graça de Deus que fez todas as coisas. Nós fomos simplesmente objetos da graça de Deus. Nós simplesmente fomos usados pela graça de Deus. E em Jesus Cristo nós temos a realidade de todas as coisas. A nossa firmeza é em Cristo Jesus e o nosso amor é em Jesus Cristo. O que se espera para o futuro? Pode ser que o meu irmão e minha irmã perguntar, mas o que nos espera para o futuro? O futuro nos espera, meus amados, que as novas gerações possam ouvir de nós o testemunho a respeito do nosso Deus. Que os homens mais velhos, que as mulheres mais velhas possam dizer para os mais novos como é bom andar com Jesus. Como é bom estar com Jesus Cristo. Que um dia uma irmã possa pegar uma jovem senhora e dizer para ela, minha querida, como é bom estar na SAF da igreja. Olha, eu servi a SAF por 50 anos e eu queria que você servisse também a SAF. A irmã vai dizer, mas minha irmã, SAF é para gente mais velha. Diz, não, minha filha, SAF é para mulheres crentes. Não importa a idade. Eu vou te carregar. O PH é o mesmo em a mocidade. Então nós precisamos transmitir esta alegria de ser de igreja para os outros. E muitas vezes nós perdemos o tempo. Nós não estamos fazendo isso. Diga para os seus filhos. Mesmo quando seus filhos ainda não perguntam, mas eles podem perguntar. Meu pai, o que significa todas essas coisas? Meu pai, o que significa o senhor entregar seu dízimo e a sua oferta para a igreja? Eu estou vendo o senhor preparar o envelope com tanta alegria, cantando júbilo. Significa, meu filho, que Deus nos abençoou tanto. E eu quero ser fiel, meu Deus, que Deus tem sustentado a minha vida a cada dia. E sustentado o nosso lar. Significa, meu filho, que nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor, e incontáveis bênçãos, e nós simplesmente estamos levando parte dessas bênçãos, devolvendo ao Senhor para a obra dele, para o crescimento missionário da igreja. Meu filho, significa que a nossa congregação lá de São Vicente está crescendo. E que daqui a alguns dias vai ser igreja, que nós estamos sustentando aqui a congregação. Significa que os nossos missionários, além mar, estão fazendo a obra. Diga para o seu filho. Gaste tempo com o seu filho a falar sobre missões. A falar sobre a igreja. A falar sobre o coral da igreja. Minha querida irmã, quando você está saindo para o coral e você vai ter que deixar seu filho mais cedo e você tem de vir para o ensaio, diga para o seu filho, meu filho, a melhor coisa que existe é você ter voz para o coral. Eu espero que um dia você vai estar no coral também. E vai louvar a Deus, glorificar a Deus, em gratidão por tudo que Deus tem feito por você. Diga o que significa para a sua família estar na casa de Deus. Conta os milagres de Deus. A igreja nossa aqui hoje está muito bonita.
A igreja, a última vez que eu estive aqui, a igreja não estava reformada ainda. Estava lançando o projeto da reforma. Agora a igreja está linda, bonita, vistosa. Nós precisamos falar disso. Abraçar nossos filhos e nossos netos. Quando você vai contar uma historinha para o seu neto, coloca no coração e diz: meu filho e meu neto, eu quero contar para você a história da Igreja da Lapa. Que eu sei que um dia você vai fazer a sua profissão de fé da Igreja da Lapa. Você foi batizado lá. E aquela igreja é tão boa. Tem tanta coisa importante. Tem toda... Conta isso. Dê seu testemunho. Israel perdeu essa oportunidade. Há muitas pessoas perdendo essa oportunidade. Há muitas gerações que perdem essa oportunidade. E depois começam a chorar mais tarde. Porque seus filhos estão longe. Seus netos estão longe. Diga para os seus filhos a bênção de Deus no seu casamento. Como Deus uniu esses dois. Eu me lembro que um momento, nós estávamos comemorando 25 anos de casado. Eu peguei meus 3 filhos e a esposa e disse a eles: nós vamos visitar o lugar onde eu e sua mãe passamos a lua de mel. Eles olharam assim para nós e perguntaram: mas pai, o senhor visitar o lugar que o senhor passou a lua de mel com a mãe há 25 anos depois? Eu quero que vocês conheçam o lugar, vocês conheçam tudo e vocês possam conhecer a história nossa cada vez mais. Nós precisamos contar a história dos grandes milagres de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós não contamos. Nós não colocamos os no nosso colo. É isso que o texto está falando. Quando o teu filho te perguntar o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos do Senhor. Éramos servos de Faraó no Egito e o Senhor nos libertou. Conta a sua libertação em Cristo Jesus e nos tirou de lá para nos dar uma terra abençoada, para dar-nos a nossa igreja. Ensina o seu filho a amar a sua igreja. Esta é a minha igreja, meu filho. É aqui que eu cresci, é aqui que eu aprendi. E você precisa amar essa igreja. Amar o pastor da igreja, amar o conselho da igreja, amar as autoridades da igreja. Meus amados, eu gostaria que o Deuteronômio 6 fosse um texto importante para esta igreja. Quando alguém te perguntar, você possa dizer: eu aprendi em Deuteronômio 6 a recordar os fatos principais. E que fatos são esses? A minha confissão de fé. Um dia eu confessei, diante de toda a igreja, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E essas palavras inculcarás aos teus filhos, andando, levantando, sentando, ao deitar-te, ao levantar-te, e atarás como sinal nos umbrais da tua casa. Recorda-te desses fatos, da sua confissão de fé. Recorda-te e agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas. Conta aquele hino, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Agradeça a Deus. E se fosse possível enumerar as bênçãos de Deus, nós teríamos condições de contar as estrelas do céu. É tanta coisa que Deus derrama sobre nós. 100 anos de história.
Mas mais do que tudo isso, levante os olhos do seu filho, dê testemunho para ele e para sua família e para todos os seus, a esperança. Quando a igreja transmite o seu ensino para outros. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!